Leitura da Bíblia, o livro de Ruth. Boa tarde com Jesus. Nós vamos iniciar o livro de Ruth, profeta desta era, na mensagem Deus tem um caminho provido. Ele diz, no livro de Ruth, muitos de vocês passam por cima deste livro. Não pensam, sem pensar o que é. Esta é uma das maiores histórias ali, de um tipo de Cristo. De todo o Antigo Testamento. E aí o profeta, nesta mensagem, Deus tem um caminho provido. Ele começa a falar do livro de Ruth, de capítulo por capítulo. Mas somente aqui o capítulo 1. Ele diz no primeiro capítulo do livro de Ruth, Noemi. A palavra Noemi significa agradável. Ela, seu esposo e seus 2 filhos saíram da Palestina, tipo da igreja. E eles saíram da Palestina, foram para a terra de Moabe, e ali eles alojaram fora de sua terra natal. Isto é um símbolo de apostasia, como fez Israel. Qualquer judeu que saía da Palestina estava fora da vontade de Deus. Deus deu a Palestina para os judeus e disse: permaneçam aí. Deus deu a sua palavra para os seus filhos e nós devemos permanecer na palavra de Deus. Quando saímos, desviamos da palavra, nós estamos em apostasia. E nesta viagem de Ruth, de Noemi, ela conheceu Ruth. E Ruth fala da igreja gentília. Boaz está falando de Cristo. Então, neste livro de Ruth, nós vamos ver o tipo de Cristo e o tipo da igreja. É um livro de romance. É um livro que mostra o amor de Cristo Jesus para com a sua igreja. Então todos nós seremos abençoados com a leitura deste livro. Então vamos iniciar no capítulo 1. O título é Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os de seus filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion,
ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descansos, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as elas, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos chegam por maridos? Para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, embora que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Capítulo 2. Ruth respinga no campo de Boaz. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, que era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse
a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em quem cujos olhos eu achar graça. E ela diz: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, e não se um pouco que esteve sentada em casa. Boaz fala a Rute benignamente. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: por que achei graças em teus olhos, para que faças caso de mim? Sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que antes não conhecestes, o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes, e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobrejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixa-a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não os repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que sobrejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te recolheu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado,
é um dentre os nossos remidores. E disse Rute a Noemi, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabe toda a ceiga que tenho. E disse Noemi a Rute, sua nora, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontres. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a ceiga das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Rute vai deitar-se aos pés de Boaz. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz com cujas moças estivestes, de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E haja de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu, e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E ele disse, quem és tu? E ela disse, sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem estás, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais, dai-me a capa que tens sobre ti, e segura-a. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e las pôs em cima. Então foi para a cidade. E foi a sua sogra, que lhe disse, como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra. Então disse ela, espere, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 4. Boaz casa com Rute. E Boaz subiu à porta, e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe, ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se.
Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disto e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, e se has de redimir, redime-a, e se não a houveres de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desagarrado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te dê desta moça. Rute dá à luz a Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe concebeu e deu à luz um filho. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua alma. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. As gerações de Perez. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Ezom, e Ezom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab gerou a Naazon, e Naazon gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé,
e Jessé gerou a Davi. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vimos esta história, ó Pai, que não é uma historinha, um conto fictício, mas é uma história verídica, é algo que aconteceu, é algo verdadeiro, que o Senhor estava mostrando para nós, para a era de Laodiceia, estava mostrando para as eras da igreja, Cristo e a igreja. Estava nos mostrando que o Senhor é o remidor, ó Pai, que nós estávamos perdidos, pagãos, gentios, mas o Senhor, sendo nosso parente remidor, o Senhor foi ao Calvário e redimiu toda a raça humana. O Senhor morreu por cada homem, por cada mulher. O Senhor morreu por nós, gentios, pagãos. E o Senhor nos deu esta oportunidade de te servir, ó Deus. O Senhor nos deu esta oportunidade de sermos chamados filhos e filhas de Deus. O Senhor, o nosso parente remidor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta remissão. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade. No nome do Senhor Jesus Cristo, aceite a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.